Jerusalém. Sabe, poucas cidades na história do mundo foram tão cobiçadas, tão reverenciadas e, ao mesmo tempo, tão brutalmente destruídas. Pensa bem, é uma encruzilhada de impérios, um epicentro espiritual para muita gente. A história dela não é só de construção e fé, mas também de cercos, saques e aniquilação. E é por aí que a gente vai hoje. Vamos dar uma olhada nos momentos mais sombrios da história de Jerusalém para entender como ela foi subjugada tantas e tantas vezes. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. Porque não se trata só de uma cidade sendo conquistada, não. É sobre um ciclo de destruição e renascimento que, sinceramente, desafia nossa compreensão. Cada queda deixou uma cicatriz profunda, mas também foi moldando a identidade de um povo e de um lugar que é sagrado para tantos. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar com os primeiros saques, passar pela aniquilação total dos babilônios, depois a gente vê as profanações e a chegada de Roma, o reinado super conturbado de Herodes e, por fim, a destruição final pelos romanos. É uma jornada cronológica por séculos e séculos de conflito. Ok, então vamos mergulhar nisso. O primeiro grande golpe veio do Egito, e ele basicamente criou um manual de instruções que seria repetido por muitos conquistadores depois. Esquece as defesas, vai direto nos centros de poder e de riqueza da cidade. O faraó Sisaque não estava nem um pouco interessado em ocupar a cidade a longo prazo. O objetivo dele era bem claro e eficiente. Primeiro, saquear o templo, que era o coração espiritual e, claro, o tesouro da cidade. Depois, o palácio, o centro do poder político. E, por último, impor seu domínio, para garantir que Jerusalém se tornasse um estado vassalo. Foi um ataque cirúrgico, direto na soberania e na identidade judaica. Agora, vamos avançar no tempo e ver como a coisa toda se intensifica. A próxima grande catástrofe não foi um simples saque, foi uma aniquilação. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não queria só subjugar Jerusalém. Ele queria, literalmente, apagar a cidade do mapa. E a campanha dele foi metódica, foi implacável. A escalada do conflito foi bem clara e deliberada. Não foi uma coisa só. Primeiro, a Babilônia subjugou a cidade, matou o rei. Depois, num segundo cerco, deportou o rei novo e toda a elite, os escribas, os artesãos, os líderes, todo mundo. E a última rebelião foi a gota d'água que fez Nabucodonosor decidir que a cidade simplesmente não deveria mais existir. E o resultado foi devastador. O magnífico Templo de Salomão, o centro da vida religiosa por séculos, foi reduzido a cinzas. O Palácio Real, as casas dos nobres, tudo foi queimado. E, o mais importante, as muralhas da cidade foram derrubadas, deixando-a totalmente indefesa. Isso não foi só uma derrota militar, foi o começo do cativeiro babilônico, um trauma que ficou gravado na memória judaica. Antes de continuar, inscreva-se no canal Fé Cristã, Bíblia e História e fortaleça essa missão de levar a palavra revelada a todos os povos. Depois do retorno do exílio e da reconstrução do templo, novos impérios surgiram no horizonte. Primeiro, os gregos seleucidas, depois os romanos. E cada um deles trouxe um tipo diferente de ameaça para Jerusalém, mirando não só no controle físico, mas na própria alma da cidade, testando a fé e a identidade deles de maneiras nunca antes vistas. Agora, o que é bem interessante aqui é a diferença de abordagem. De um lado, Antíoco Epifânio, um rei seleucida, tentou uma aniquilação cultural. Ele ocupou a cidade por 3 anos e meio, proibiu os sacrifícios diários, saqueou os tesouros sagrados e, no ato máximo de profanação, construiu um altar pagão e sacrificou um porco dentro do templo. O objetivo dele era erradicar o judaísmo. Do outro lado, Pompeu, o general romano, foi diferente. A conquista dele foi brutalmente militar, sim, mas o objetivo era político. Ele invadiu o templo, mas, segundo os relatos, não tocou no Santo dos Santos. O interesse dele era o controle, não a profanação religiosa. Então, o ponto crucial é este. A conquista de Pompeu em 63 a.C. foi um ponto de virada. Pela primeira vez em séculos, Jerusalém perdeu sua independência de forma definitiva. A cidade passaria a ser governada ou diretamente por Roma ou por reis clientes leais a Roma. A era da soberania judaica, que tinha durado séculos, tinha chegado ao fim. E isso nos leva a uma das figuras mais complexas da história da cidade, Herodes o Grande. A ascensão dele ao poder não foi nada pacífica. Foi marcada por mais um cerco sangrento, um que consolidou de vez o domínio romano através de um governante local implacável que nasceu da própria guerra civil.
Vamos analisar isso com calma. Primeiro, Herodes, com o apoio crucial do general romano Sósio, sitiou a própria cidade que ele queria governar. O resultado foi um massacre que deu um fim bem sangrento à dinastia Hasmoniana. Uma vez no poder, ele o consolidou como um leal rei cliente de Roma. Mas essa estabilidade era frágil. Depois da morte dele, a confusão voltou na hora. Uma revolta contra o domínio romano foi esmagada sem piedade nenhuma por Varo, que marchou sobre Jerusalém, mostrando que qualquer desafio à autoridade de Roma seria respondido com força total. Todas as quedas anteriores, por mais terríveis que tenham sido, serviram de prelúdio para o evento mais catastrófico da história antiga de Jerusalém, a Grande Revolta Judaica contra Roma, que começou em 66 d.C., levaria à sua aniquilação final. O ano é 70 d.C. O general no comando das legiões romanas é Tito, filho do imperador Vespasiano, e ele mesmo um futuro imperador. Para Jerusalém, a chegada dele significava uma coisa só: que o destino da cidade estava selado. O que aconteceu dentro daquelas muralhas foi um verdadeiro pesadelo. Os romanos construíram um cerco impenetrável, cortando todos os suprimentos. A fome ficou tão severa que os relatos falam de atos que a gente nem consegue descrever. E para piorar tudo, os defensores da cidade estavam divididos, lutando entre si enquanto os romanos avançavam. A cidade se consumia por dentro e por fora. O ponto culminante foi a queda do Segundo Templo. Depois de meses de cerco, as legiões romanas finalmente romperam as defesas. E o templo, aquela estrutura magnífica que Herodes tinha expandido e que era o centro do mundo judaico, foi incendiado e completamente destruído. Isso aqui ilustra perfeitamente a finalidade do ato. Dessa vez não teve subjugação, não teve saque seletivo. Tito ordenou que a cidade fosse arrasada até o chão. As muralhas, os palácios, as casas, tudo foi demolido. A população foi massacrada ou vendida como escrava. Jerusalém, como uma entidade física, simplesmente deixou de existir. 7 grandes catástrofes que a gente detalhou aqui. 7 vezes em que a cidade foi saqueada, profanada ou completamente destruída por egípcios, babilônios, gregos e romanos. Cada evento desses, um capítulo de muita dor, mas também, de alguma forma, de sobrevivência. E assim, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Ao olhar para essa história de destruição implacável, o que a gente vê? Uma cidade eternamente marcada por suas quedas, uma cicatriz no tempo? Ou um símbolo incomparável de resiliência, um lugar que, apesar de tudo, se recusa a desaparecer?